Olá, eu sou Valkson Saraiva e neste vídeo eu vou te apresentar o Power BI, uma ferramenta da Microsoft que eu utilizo no meu dia a dia e que nos permite analisar dados, se conectar a diversas fontes de informação, construir painéis de indicadores e ter acesso a essas informações na palma da mão através de um notebook, de um tablet e de um celular. O Power BI ele foi construído pela Microsoft utilizando módulos que já existiam no Excel, de uma forma que tornasse mais simples em uma ferramenta conceitualizada para o modelo de BI, de Business Intelligence, traduzindo para o português de inteligência de negócios. O Power BI utiliza o módulo Power Query, que é onde a gente vai conseguir conectar diversas fontes de informação. O Power Pivot, onde a gente consegue relacionar essas fontes diferentes de informações. E o Power View, que nos possibilita criar essas visualizações através de gráficos, mapas e indicadores. Então no Power BI a gente tem o módulo Power BI Desktop, que a gente instala ele no nosso computador e consegue desenvolver esses painéis. Então é através do Power BI Desktop que a gente vai se conectar a essas fontes de dados, relacionar as informações e construir esses painéis. Uma vez concluído, a gente pode publicar na internet no serviço Power BI Service. Por que eu utilizo o Power BI? Eu já estudei diversas ferramentas no mercado, como Tableau, ClickSense, Pentaho, só que ou essas ferramentas são muito caras ou necessita de um esforço muito grande de desenvolvimento. Você perde muito tempo ou não tem uma mão de obra qualificada no mercado. Com o Power BI é muito mais simples, muito mais amigável, porque muita gente já domina o Excel, então é muito parecida. E ao mesmo tempo é uma ferramenta mais acessível financeiramente. Você paga apenas US$ 9,90 por usuário por mês. Eu trouxe aqui o quadrante do Gartner. O Gartner é uma empresa de consultoria conceituada mundialmente e ela realiza constantemente pesquisas de mercado para entender a tendência e a utilização de novas tecnologias que estão surgindo no mercado. E essa pesquisa foi realizada em janeiro de 2020. E o quadrante mostra que a Microsoft, o Power BI, ela é líder de mercado. Em segundo lugar, a gente tem o Tableau e em terceiro, o ClickSense. Há algum tempo eu já venho quebrando esse paradigma que só pessoas da área de tecnologia têm potencial ou acesso às informações da empresa. Eu já tive uma experiência de, em uma empresa, disseminar o conhecimento dessa ferramenta em todos os setores da empresa e dar acesso às bases de dados apenas de consulta para essas pessoas. Então quebrou-se esse paradigma de que apenas as pessoas de tecnologia conseguem desenvolver tais painéis e extrair informações de bancos de dados. Aqui são algumas das empresas mundialmente conhecidas que utilizam a ferramenta, como Natura, Nespresso, TAM, Coca-Cola, Unilever, Danone, Sony, Sky, Nestlé. Então, grandes empresas já estão utilizando a tecnologia por sua grande utilidade e sua grande facilidade de uso. Para a gente construir esses painéis no Power BI, nós precisamos primeiro nos conectar às fontes de dados, fazer a limpeza e transformação desses dados e carregá-los no Power BI para que a gente consiga, em seguida, construir as visualizações em gráficos e mapas. Como é que funciona esse processo? Primeiro a gente extrai as informações se conectando a diversas fontes de dados, como um site da internet que você quer extrair informações, um banco de dados, planilhas de Excel. Uma vez que você coletou essas informações, você precisa transformar elas. Muitas vezes a informação vem suja, vem registros que você não precisa fazer a carga, ou você quer transformar um dado em informação, pegando uma data de nascimento e a data atual e transformar isso em uma idade. Ou você precisa ordenar essas informações, agrupar elas para sumarizar, para chegar, por exemplo, a um quantitativo por estado, por cidade. Tudo isso é feito na etapa de transformação. Uma vez feita a transformação, a gente faz a carga no Power BI e em seguida constrói as visualizações. Eu construí esse simples painel utilizando dados públicos do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do governo. Então aqui eu coloquei o número de admissões e desligamentos que ocorreram de janeiro a abril de 2020 e qual que ficou o saldo. Então a gente vê que o saldo ficou negativo, então teve mais desligamento do que contratações.
A gente consegue ver as admissões e desligamentos por estado. Coloquei aqui o saldo por estado também, onde a gente consegue visualizar que no Acre, no Mato Grosso do Sul e em Roraima o saldo foi positivo, então contratou-se mais do que demitiu. E todos os demais estados ficaram com saldo negativo em decorrência da pandemia mundial do coronavírus. Então esses dados aqui são dados acumulados de janeiro a abril de 2020 e eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz de forma bem rápida. Vamos nessa? O primeiro passo é instalar o Power BI. Então vamos acessar aqui o nosso navegador, Google Chrome. Vou pesquisar aqui por Power BI Download. Vamos clicar aqui no primeiro link. Aqui ao final do site nós temos Power BI Desktop. Vamos selecionar ele. Clicar aqui em Veja as opções de download e de idioma. Vamos escolher aqui Português Brasil. Clicar em baixar. Nós temos duas opções de download. Power BI Desktop 64 bits e o Power BI Desktop normal. Como é que você descobre qual é a versão que você tem que instalar? Primeiro, acesse aqui qualquer pasta do seu computador, clique aqui em Este computador com o botão direito e em Propriedades. Aqui você consegue visualizar o tipo de sistema. O meu aqui tem 64 bits. Se o seu tiver 64 bits, você vai baixar a versão de 64 bits. Se aqui tiver 32 bits, você baixa a versão normal do Power BI. Como o meu é 64 bits, eu vou selecionar aqui essa versão x64 e clicar em Next. Pronto, ele já iniciou aqui o download. Vamos aguardar concluir o download e dar prosseguimento. Pronto, terminou de baixar. Agora vamos instalar. Clica duas vezes aqui no instalador. Vou clicar aqui em avançar. Clicar em sim. Avançar. Aceito os termos de contrato de serviço. Avanço. Avanço. Deixo aqui selecionado para criar um atalho na área de trabalho e vamos instalar. Pronto, concluído o processo de instalação, vamos deixar selecionado para ele abrir o Power BI automaticamente. Pronto, agora que estamos com o nosso Power BI instalado e aberto, podemos clicar aqui no X e baixar os dados do CAGED para iniciarmos o nosso primeiro painel. Vamos voltar aqui no nosso navegador e pesquisar aqui por novo CAGED. Vamos aqui no link Downloads do Ministério do Trabalho. Vamos clicar aqui em Estatística. Clicar em Novo CAGED. E vamos baixar aqui essa tabelas.xlsx. A planilha já baixou, vamos dar uma visualizada nela. Aqui na tabela 3, nós temos as informações que precisamos. Nós temos aqui o acumulado do ano, as admissões, os desligamentos e o saldo de cada estado e de cada cidade. Então vamos fechar ela. Vamos voltar aqui para o nosso Power BI. Clicando aqui na opção Obter Dados, vamos selecionar a opção de Excel. Escolher aqui a opção de Downloads e selecionar a tabela que nós baixamos do portal do CAGED. Vamos selecionar aqui tabela 3. Aqui a gente consegue visualizar as informações. Como eu falei, no processo de transformação nós vamos precisar fazer essa limpeza de dados. Tem algumas sujeiras para limpar. Então nós vamos clicar aqui em transformar dados.
Aqui a primeira coisa que nós precisamos fazer é renomear o título de cada coluna que nós vamos precisar utilizar. Vamos pegar aqui essa coluna 4, clicar 2 vezes em cima dela e colocar estado. Agora nós vamos procurar aqui a coluna que tem o acumulado, que é a coluna 9. Vamos colocar aqui um nome para ela, de admissões. Na coluna 10, desligamentos. E na coluna 11, saldos. Agora nós precisamos eliminar todas as colunas que não são necessárias. Clica na primeira coluna, segura o Shift e clica até a terceira coluna. Após, clica com o botão direito, remover colunas. Vamos eliminar aqui da coluna 5 até a coluna 8, clicando com o botão direito, remover colunas, e da coluna 12 até a 16. Então aqui nós já fizemos uma primeira limpeza. Agora vamos eliminar essas 7 primeiras linhas aqui que estão sujas. Então a gente clica aqui nessa tabelinha no cantinho superior esquerdo e clica em remover linhas principais. Vamos informar que queremos remover as 7 primeiras linhas e dar um OK. Pronto, já fizemos a primeira limpeza. Agora a gente precisa separar o estado da cidade. A gente seleciona aqui a coluna estado, vem em adicionar coluna, coluna de exemplo, e aqui onde ele colocou coluna 1, nós vamos escrever um exemplo. Vamos colocar aqui RO e dar um Enter. Então ele já entendeu que nós queremos só o R e o O que está anterior ao hífen. Vamos dar um OK. Vamos agora renomear e chamar aqui de UF. Agora nós vamos separar o nome da cidade. Então vamos selecionar aqui estado, clicar aqui em coluna de exemplo. E aqui nós vamos digitar o texto que está após o hífen. Alta Floresta de Oeste. Dá um Enter. Então ele já detectou automaticamente que nós queremos pegar o texto que está após o hífen. E repetiu isso para todas as outras cidades do nosso dataset. Então vamos clicar em OK. Clicar 2 vezes sobre o nome da coluna e chamar de cidade. Agora nós vamos remover essa coluna que não nos interessa. Clica sobre ela com o botão direito, remover. Vamos selecionar aqui o F, segura o Shift e clica na cidade. E eu vou arrastar aqui para que elas sejam as primeiras colunas. Ao lado do nome das colunas, nós temos o tipo de dado que nós estamos utilizando. Quando tem ABC, significa que é texto. Admissões, desligamentos e saldos são números. Então vamos clicar aqui onde tem ABC 1, 2, 3 e selecionar número inteiro, para que ele entenda que são números. Fazer isso para as 3 colunas. Número inteiro, número inteiro. Pronto, aqui nós já fizemos a limpeza dos dados. Agora aqui onde nós temos tabela 3, eu vou clicar com o botão direito, renomear e vou chamar isso aqui de CAGED. Dá um Enter. Feito isso, nós estamos com os nossos dados prontos para construir a visualização. Então vou voltar aqui em página inicial, lembrando que tudo isso que nós estamos fazendo é no Power Query do Power BI. Estamos fazendo aquele trabalho de carga de dados, transformação e agora vamos construir o painel. Então clicando aqui em página inicial, vamos clicar em fechar e aplicar. Feito isso, nós já temos aqui na nossa lateral direita os nossos dados que nós importamos. Aqui nós temos os tipos de gráficos que podemos utilizar. Nós queremos ver o número de admissões
por estado. Então vamos selecionar aqui o F e vamos selecionar admissões. Ele criou aqui uma tabela, mas a gente não quer uma tabela, a gente quer um gráfico. Então vamos selecionar aqui esse primeiro gráfico horizontal e vamos aumentar o tamanho dele. Aqui a gente já construiu de forma simples o nosso primeiro gráfico. Então vamos agora colocar aqui os números que representam cada coluna dessa. Então aqui nós temos o pincel, onde a gente consegue formatar a exibição desse gráfico. Vamos clicar aqui nesse rolinho. Vamos aqui em rótulo de dados e habilitar. Quando habilitar o rótulo de dados, ele já vai mostrar aqui na lateral o número que representa cada coluna dessa de cada estado. Se a gente quiser ampliar esse número, a gente pode expandir aqui nessa setinha e o tamanho do texto você pode aumentar a fonte. Você pode alterar o tipo de fonte que você vai utilizar. Aqui ele está resumindo em milhões, então nós podemos aqui em exibir unidades deixar nenhuma para que ele mostre o número exato. E se você quiser separar a milhar com um ponto, você pode selecionar aqui o campo admissões e clicar aqui nesse símbolo e ele já vai adicionar aqui o separador de milhar. Se nós quisermos deixar um background aqui de preto, você pode selecionar, clicar em qualquer parte do painel, vir no pincel e aqui nós temos papel de parede, vamos mudar aqui para preto. E aqui no nosso gráfico também vamos vir no pincel, onde nós temos o eixo Y, vamos deixar aqui tudo branco, as cores dos textos. Eixo X, vamos deixar branco, cor do título branco. E aqui na tela de fundo vamos deixar preto. Vamos também no rótulo de dados, vamos deixar branco. E vamos dar um título a esse nosso gráfico. Já temos aqui admissões por UF, só precisamos deixar ele branco. Colocar ele centralizado, aumentar a fonte. Vamos deixar esse gráfico um pouco maior. Então aqui nós já conseguimos ver o total de admissões por estado. Então em São Paulo nós tivemos aqui 1.703 admissões acumulado de janeiro até abril de 2020. Minas Gerais 513 mil. Se nós quisermos ver a informação por cidade, nós podemos selecionar o gráfico, clicar aqui na coluna de dados, vamos selecionar aqui cidade e arrastar para baixo de UF. Quando nós fizermos isso, nós podemos utilizar uma ferramenta chamada Drill Down, habilitando essa setinha aqui na parte superior do gráfico e clicando sobre o estado. Então quando eu entrar aqui em São Paulo, ele já vai mostrar aqui todas as cidades do estado de São Paulo e a quantidade de admissões de cada uma. Clicando aqui na setinha para cima, você volta para a lista de estados e você pode entrar aqui em Minas Gerais, por exemplo, e ver agora por cidade de Minas Gerais. Então notem que ferramenta super interessante, de uma forma simples. Você consegue importar dados, fazer o tratamento, fazer análises riquíssimas e em próximos vídeos eu vou apresentar para vocês outros tipos de gráficos e em que cenário vocês podem utilizar cada um deles. Então se você gostou, deixe seu comentário, curte, entra lá no canal do YouTube, se inscreve, marca aqui nos comentários o nome de alguém que você gostaria que também tivesse esse conhecimento e nos próximos vídeos eu vou te apresentar como criar uma conta e publicar esses painéis no Power BI Service e ter acesso a eles pela internet e no celular. Até o próximo vídeo.